Vamos encerrar o jornal com uma reportagem muito curiosa, muito interessante que o Léo Lopes traz pra gente. Em meio aos milhares de estudantes de medicina do país, um deles pode se tornar presidente da República. Mas não é da República do Brasil, não. É da República Democrática do Congo. O Léo Lopes vai contar essa história pra gente. Ele tem 27 anos e uma história de quem já viveu muito nessa vida. Refugiado político com a família, chegou ao Brasil aos 17 anos e um pouco depois fez história, ao vencer o Prêmio Mundial de Inovação Humanitária. Hoje, Luizão Bomba é estudante de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Mas não só isso, ele recentemente anunciou que é candidato à presidência da República Democrática do Congo, na África. Eu, desde criança, eu pensava em ser um líder. Eu pensava muito em abrir hospitais, em ser um empreendedor e um dia também tornar ministro da saúde, por que não presidente? E também tinha uma coisa que era muito importante para mim, era o meu pai. O meu pai sempre me falava, você vai ser um presidente, você vai ser um ministro, você vai ser um administrador, você vai ser um empresário. E me motivava bastante. Aí isso ficou muito em mim. Dono de algumas empresas e de uma ONG que ajuda famílias em condições vulneráveis no Congo, Luizão afirma que deseja utilizar políticas públicas do Brasil como modelo. Informação, Léo Lopes. Heraldo, tô atualizando novamente o trânsito aqui em São Paulo, agora nas marginais. A marginal Tietê tem cerca de 13 km de congestionamento e a Pinheiros tem 11 km, isso devido à intensidade de veículos, o grande fluxo de veículos na região e também a chuva. Agora não está chovendo na capital paulista, mas choveu durante toda a madrugada, pode chover ainda durante o dia e isso ocasionou o trânsito. Atualizando as linhas de metrô, o Rafa estava lá na linha 7 Rubi, que teve problemas essa madrugada e acabou tendo paralisação, tanto ontem também por conta das chuvas, mas agora opera normalmente. As outras linhas do metrô e trens também operam normalmente, somente havia mobilidade, assim como informei agora há pouco, entre as estações Cidade Jardim e Cidade Universitária na linha 9 Esmeralda, está com um intervalo maior entre as estações, Heródoto. E agora a gente vai ouvir uma reportagem preparada pelo Léo Lopes com algumas curiosidades que envolvem a nossa seleção. Apesar de nunca ter conquistado a Copa, o futebol no Brasil vem crescendo cada vez mais entre as mulheres. Você sabia que 7 das 23 jogadoras que vão vestir a amarelinha nesta edição foram reveladas por um clube da prefeitura na capital paulista? O Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, localizado na zona sul de São Paulo, é um celeiro de grandes nomes do esporte mundial. Na Copa do Mundo, as jogadoras Ari Borges, Debinha, Gabi Nunes, Tamires, Luana, Letícia e Lauren tiveram passagem por lá. Vê-las tentando conquistar o primeiro título do mundo para o Brasil faz brilhar os olhos não só de quem dirige o clube, mas também da nova geração de meninas, como a Larissa Catrúcia. Aos 15 anos, ela deixou sua terra natal em Curitiba para treinar na capital paulista. Seleção brasileira é um grande sonho, acho que para todo mundo que joga, né, é um grande sonho. E ver que o Centro Olímpico formou grandes atletas que estão na seleção hoje em dia é muito importante pra gente que joga aqui, que representa essa camisa. E a motivação de quem começa a jogar bola é sempre chegar na seleção e representar o seu país, Treinador do Centro Olímpico há 2 anos, Lucas de Castro estava acostumado a treinar antes somente equipes masculinas, mas diz que o futebol feminino tem crescido de forma exponencial. É gratificante ganhar jogo, lógico que é gratificante ser campeão, tudo mais, mas na nossa função e onde a gente se encontra como formadores, é muito mais gratificante ver uma menina atingir o objetivo dela de ser atleta, de chegar com sucesso num adulto, numa seleção brasileira. É muito mais gratificante, é muito mais gostoso que ganhar um título, assim. A seleção Mas quem tem essas grandes, vamos dizer assim, pensamentos de ordem esotéricas, astrofísicas e astrológicas é o Léo, que está aqui conosco. Heródoto, encerrando a nossa enquete de hoje, a gente perguntou para os nossos ouvintes se eles concordam com as mudanças dos nomes dos estádios para os nomes dos patrocinadores, os famosos name rights. Muita gente participou em nosso canal no YouTube da nossa enquete, Jornalismo Nova Brasil, e também mandaram mensagem no nosso WhatsApp, o 11 943 805 100. E olha só, Heródoto, 68% das pessoas não concordam com a mudança dos nomes e 32% concordam. Portanto, a maioria não concorda com a mudança dos nomes tradicionais dos estádios aí que temos pelo Brasil. Por isso, seria Parque Antártica, Morumbi, seria, Parque exatamente. São Jorge, e vai por aí afora. Sonhar. Pô, meu sonho é chegar no patamar mais longe do futebol. Ousar. Foi onde que eu tive minha primeira convocação,
para a seleção sub-17. Realizar. Joguei 2 Copas do Mundo, tenho 4 Olimpíadas, o Sul-Americano vai indo por aí, tenho Champions e vai indo. A evolução do futebol feminino contada na perspectiva de quem sonha, ousa e realiza. Larissa Katruski, Ingrid Avancini e Érica Cristiano. Centro Olímpico, Red Bull Bragantino e Corinthians. 3 craques, 3 histórias e 3 sonhos. Da evolução que permite sonhar, que passa pelos bastidores e chega nas 4 linhas. Todas juntas, ousando realizar. A gente vai ter outras informações sobre esse caso agora com o Léo Lopes. As secretarias de Educação e Segurança Pública de São Paulo prometeram intensificar e ampliar os programas existentes nas 2 pastas para diminuir ainda mais o risco de tragédias, como ocorreu ontem na Escola Estadual Tomás E. Montoro, na Vila Sônia, zona oeste da capital. 8h17, Léo Lopes. Sua informação, Léo. Heródoto, ontem a gente fez uma enquete aqui no jornal sobre a Argentina ter o interesse de leiloar, os aviões presidenciais, comentou também sobre a situação da Argentina, e do México, que tentou também leiloar os aviões. Mas hoje eu trago uma curiosidade aqui do Brasil, Heródoto. Qual que é? O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, enviou recentemente... De onde? Da Previdência Social. Como ele chama? Carlos Lupe. Carlos Lupe? Isso. É que são tantos ministros, são 38. são bastante. Eu conheço, lógico. Eu sei porque ele fez uma vez uma declaração, que ele foi demitido pela Dilma, e ele fez um discurso dizendo: Dilma, eu te amo. Falou em público isso aí. Lembra? Lembro. Inclusive, ele enviou recentemente um despacho para a Comissão de Fiscalização e Controle Financeiro da Câmara dos Deputados, informando que ele é um dos poucos ministros ali, que fazem parte do governo, que utilizam passagens de companhias aéreas. Ele não utiliza os aviões da FAB para fazer as suas viagens, tanto em território nacional como viagens internacionais. E no despacho, ele informou que somente em 2023, ele não especificou quantas viagens ele fez, mas que gastou R$77 mil, Heródoto. E passagem aérea. E passagens aéreas. E não pegou aviãozinho da FAB. E não pegou avião da FAB. Agora, e uma curiosidade, uma viagem da FAB, segundo a reportagem aqui do Estadão, uma viagem da FAB pode custar em torno de R$130 mil. Uma viagem. Um jatinho particular. Você vai porque é um jato particular, exatamente. Bar, aquela coisa toda. Sabe como é que é tomar um birito? Exatamente. Né? E outra coisa, você imagina o seguinte: para atender 38 ministros, mais o presidente, mais o vice, quantos aviões da FAB tem? Ela vai ter que montar uma companhia aérea. A gente volta a movimentar a nossa reportagem agora com o Léo Lopes aqui em São Paulo para falar de um assunto, de um jovem que morreu por causa de uma infecção após a retirada do dente do siso. Isso aconteceu na cidade de Porto Feliz, no interior paulista. E os pais desse jovem agora travam uma batalha por mais segurança nesse tipo de procedimento odontológico. Há pouco mais de 3 meses, Isadora Belon, de apenas 18 anos, foi a uma clínica odontológica de Porto Feliz, interior de São Paulo, fazer um procedimento relativamente comum, extrair o dente do siso. A jovem começou a sentir-se mal no dia seguinte à operação, chegando a vomitar de dor. Os pais de Isadora a levaram para o hospital de emergência e, chegando lá, passou por um procedimento de drenagem. Porém, ela acabou sofrendo 2 paradas cardíacas e morreu. Inconformada com a morte da filha, recentemente a mãe de Isadora, Graziela Belon, decidiu criar uma página na internet para conscientizar as pessoas sobre os riscos da cirurgia, além de pedir assinaturas para uma petição que tem como objetivo solicitar ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo a criação de um protocolo para esse tipo de atendimento. A rede social, tanto no TikTok quanto no Instagram, foi uma maneira de ganharmos força, porque eu já sabia de vários casos que tinham acontecido, que logo que a Isadora veio a óbito, muitas pessoas me procuraram falando que já tinham vivido isso na família. Então, quando eu criei o Instagram, muitos outros casos surgiram e eu fui colocando isso, expondo isso, e a população, de um modo geral, foi entendendo a gravidade do assunto e nos ajudando com assinaturas na petição. Agora, para contar uma história muito bacana, um estudante brasileiro de apenas 17 anos alcançou o primeiro lugar na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica disputada na Polônia. Apesar da pouca idade, são 17 anos, ele já conta com outras 21 conquistas e tem planos de estudar fora do país.
Quem conta essa história pra gente é o Léo Lopes. Com apenas 17 anos, o estudante Paulo Henrique dos Santos Silva conquistou recentemente o primeiro lugar na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica disputada na Polônia. A competição reuniu 238 estudantes de 53 países e contou com uma fase teórica e 3 práticas. Ao todo, o Brasil teve 5 representantes. Paulo Henrique conta que ao subir no lugar mais alto do pódio, teve a sensação de dever cumprido. É sempre uma grande honra poder representar o Brasil internacionalmente e trazer um bom resultado para casa, ainda mais uma medalha de ouro. Eu me sinto muito feliz e tenho a sensação de dever cumprido. Morador de Giro Nova Manhã. E São Paulo tá agitada nesse final de semana, começa o The Town, a primeira edição do festival, que promete ser um dos maiores festivais da música pop do Brasil. Léo Lopes traz as informações pra gente. A partir de amanhã, a cidade de São Paulo espera receber milhares de turistas que vão prestigiar a primeira edição do festival The Town. A cidade da música foi montada no Autódromo de Interlagos e está pronta para receber mais de 500 mil pessoas ao longo dos 5 dias de shows. Segundo a São Paulo Turismo, esse será um dos maiores eventos de grande impacto turístico do Brasil, com mais de 390 milhões de reais injetados na economia da capital paulista. Mais de 85% da rede hoteleira já está ocupada. O índice é 25% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. A Confederação Nacional da Indústria divulgou hoje uma pesquisa sobre mobilidade urbana, uma pesquisa muito interessante e que revela que o preço, a demora e a insegurança são fatores que impedem muitos brasileiros de trocar o transporte individual pelo transporte público. A reportagem é do Leonardo Lopes. Uma pesquisa inédita feita pela Confederação Nacional da Indústria revelou que os brasileiros que não utilizam mais o transporte público passariam a utilizar mais os coletivos caso algumas melhorias fossem feitas pelo poder público. A principal reclamação é o preço da tarifa, citado por 25% dos cerca de 2 mil entrevistados. Logo atrás, vem o tempo de espera com 24% e a falta de segurança com 20%. Ramon Cunha, especialista em infraestrutura da CNI, afirma que a população se sentiria mais atendida caso o poder público tivesse um melhor planejamento de mobilidade urbana. A CNI entende que é extremamente importante garantir um novo marco regulatório para o setor, trazendo não só novas diretrizes, princípios, discussões sobre uma política tarifária eficiente e que também, em paralelo, os municípios possam elaborar os seus respectivos planos de mobilidade urbana, uma vez que esse plano ele consiste no principal instrumento de efetivação da política de ocupação e locomoção no espaço urbano.